Queridos irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um EBD da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. A lição de hoje, que é a lição 2, tem como tema as conquistas do povo de Deus. Esta lição ela é baseada no livro de Josué, nos capítulos 3, 4, 6, 8, 10, 11 e 12. Antes de darmos início à lição, vamos orar. Oremos. Senhor Deus, misericordioso Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez em Tua presença para aprender cada vez mais de Ti, Senhor. Te pedimos, Deus, que Tu coloque em nossos corações aquilo que Tu queres de nós, Senhor, através desse estudo que ora faremos da Tua Santa Palavra. Te agradecemos por tudo, Deus, que Tu tem feito. Obrigada, meu Senhor. Amém. Bom, quem foi Josué? O homem de Deus que deu nome a este livro, o livro de Josué. No livro de Números, nós lemos que Deus mandou Moisés enviar 12 homens, um de cada uma das 12 tribos de Israel, para espiar a terra de Canaã, que era a terra prometida. Esses homens deveriam ver as edificações da cidade, o exército, se tinha fortes, saber se aquela terra que eles queriam conquistar se era uma terra boa, ver se tinha muita gente, enfim, conhecer o adversário. Era uma estratégia que, humanamente falando, lhes daria uma vantagem na batalha. Mas os propósitos de Deus, eles eram e são muito maiores. Deus queria que o povo confiasse nele, apenas confiasse nele. Em Números 13, versículos 6, 8 e 16, lemos: Da tribo de Efraim, Moisés enviou Oséias, filho de Num, a quem ele chamou de Josué. E da tribo de Judá, enviou Calebe, filho de Jefoné. Os demais espias que foram enviados estão descritos lá com suas famílias, suas tribos, nos outros versículos, mas eu gostaria de falar especificamente aqui de Josué e de Calebe. Daqui a pouco a gente vai ver por que eu estou dando ênfase a estes dois espias, Josué e Calebe. Então, continuando. Os 12 espias foram enviados e ao final de 40 dias eles retornaram e 10 desses espias prestaram o seguinte relatório ao povo, a Moisés, a Arão e ao povo de uma maneira geral. Eles falaram o seguinte: lá tem muita abundância de leite e mel, ou seja, representando uma fartura de alimentos naquela cidade, naquela região de uma maneira geral, que não era apenas uma cidade, era uma região inteira. As plantações eram excelentes, inclusive eles trouxeram um cacho de uva que era tão grande, que precisava ser carregado por 2 homens. Enfim, eles disseram que a terra era maravilhosa, tal como fora prometido por Deus. Mas, aí eles colocaram mais. Quando a obra do Senhor, a gente não tem que colocar mais. Estes 10 espias colocaram mais. Olha o que eles disseram. Mas, continuaram eles: o povo que lá habita é gigante. Somos como gafanhotos à sua vista, e as suas cidades são fortificadas. Jamais poderemos contra eles. Melhor nós voltarmos para o Egito. Então nós vemos aqui que estes 10 espias, eles ficaram com medo do povo, eles não confiaram no Senhor. Mas os 2 espias que eu falei anteriormente, Josué e Calebe, eles verdadeiramente confiaram nas promessas de Deus. Eles se colocaram diante de todo o povo e disseram que o Senhor era mais forte do que aquele inimigo, do que qualquer inimigo. E eles conclamaram todo o povo a crer que Israel seria vitorioso, pois o Senhor estaria à frente da batalha. Israel não seria vitorioso por suas próprias forças. Israel seria vitorioso se confiasse no Senhor. Este mesmo Josué, que a gente acabou de falar, que deu nome ao livro de Josué, ele foi o sucessor de Moisés e ele levou o povo de Israel a Canaã.
Bom, vamos à lição propriamente dita. No terceiro capítulo, há o relato do início da travessia do povo de Deus através do Rio Jordão. Em Josué 3:3, lemos: Quando vires a arca da aliança do Senhor, partireis vós e a seguireis. Deste versículo, podemos tirar uma grande lição. Deus deve ir à frente das nossas batalhas. Sem Ele, nós nada conseguimos. Não adianta termos dinheiro, um grande exército ao nosso lado, ou saúde, ou um emprego bom, ou um cargo importante, que se não tivermos Deus, nós nada somos e nós nada podemos. Bom, continuando. Em Josué 3, agora versículo 5, lemos: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Bom, com essa leitura nesse versículo, nós vemos que para seguir ao Senhor, primeiro precisamos nos santificar. Tá? Podemos aceitar a Cristo da maneira que nós estivermos. Podemos ir ao Senhor do jeito que nós estivermos, mas no momento que nós aceitarmos ao Senhor, o nosso processo de santificação ele deve ser diário. Então, vemos que o Senhor mandou que o povo se santificasse. Outra coisa também, os sacerdotes, que eram líderes, eles deveriam ir à frente, encorajando seus liderados. Encorajando o quê? Encorajando a confiar apenas, somente no Senhor. Então, vemos nesse versículo que precisamos nos santificar perante o Senhor e os líderes precisam estar à frente do povo, levando o povo cada vez mais a confiar somente no Senhor. Em Josué 4, versículo 2, lemos: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados estamos, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras. Bom, Deus mandou que cada homem, um de cada tribo, um líder de cada tribo, das 12 tribos de Israel, tomassem uma pedra dali do meio do Jordão, né, e levasse. E para que isso? Bom, Deus queria que fosse feito um memorial. Mas por que Deus, por exemplo, não mandou apenas um homem pegar 12 pedras, como depois a gente vai ver que Josué acabou fazendo também sozinho, ele mesmo pegou 12 pedras? Deus queria, como Deus quer até hoje, a participação de todo o seu povo na sua obra. E nesse momento aqui, todo o seu povo era representado pelas 12 tribos de Israel e cada uma tribo representado por um homem. Então, Deus queria conclamar todo o seu povo para pegar uma pessoa, né, representante de uma tribo, pegar uma pedra e fazer um memorial. Porque ao ver aquele memorial, as novas gerações perguntariam: o que significa isso? E aí o povo mais antigo teria condições e teria oportunidade de contar as maravilhas que Deus fizera em suas vidas e como o Senhor os libertou, tanto lá na saída do Egito, né, na passagem do Mar Vermelho, como aqui em Canaã. E trazendo isso para os nossos dias, Deus ainda quer que estejamos unidos. Por exemplo, Deus poderia fazer com que a Convenção Batista Brasileira achasse uma grande quantidade de ouro enterrada em qualquer uma de suas propriedades. Em um prédio qualquer da CBB podia ser encontrado uma caixa cheia de ouro e esse ouro podia ser usado para fazer missões nacionais ou missões mundiais. Mas o Senhor quer que nós, o seu povo, nos unamos nesta grande missão. Ou seja,
Ide e pregai o Evangelho é para todo o povo de Deus. Portanto, contribuir para que missões, tanto nacionais quanto mundiais, aconteça, nada mais é do que uma obrigação, uma ordenança que Deus nos deu. Uma obrigação nossa. Deus quer que nós, seu povo, façamos isso. Então, para fazer missões, Deus, apesar de poder, ele podia arrumar dinheiro de qualquer lugar, ele podia pegar um grande milionário e fazer com que esse grande milionário ofertasse para missões, por exemplo. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele quer que nós façamos, porque esta é a ordenança dele. Assim como o Senhor fez secar o Mar Vermelho, estando o povo ainda na liderança de Moisés, ele também fez secar, abrir o Rio Jordão pela instrumentalidade de Josué. Note que a obra, ela não era de Moisés, muito menos do Josué. Nos dias de hoje, a obra missionária, ela não é do pastor A, nem do pastor B, nem da denominação batista. A obra, ela é do Senhor e todos os seus servos precisam participar. Em Josué 5, de 1 a 9, vemos o relato da circuncisão do povo de Deus. Esta era uma ordenança do Senhor no Antigo Testamento para todos os homens de Israel. Os mais jovens, que já nasceram na caminhada no deserto, nos 40 anos do deserto, não haviam sido circuncidados. Os mais velhos, apesar de terem passado por esse rito, muitos deles não eram verdadeiramente parte do povo de Deus. No versículo 9, lemos: Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio, quer dizer, a humilhação, a vergonha que o povo teve no Egito. Então, através da circuncisão, o Senhor tirou aquela humilhação que o povo sofreu no Egito. Nos dias de hoje, não temos mais necessidade de circuncidar o menino quando nasce ou mesmo na fase adulta. Através da vinda de Jesus, vivemos sob a graça e a salvação, ela não depende mais de nenhum rito. Basta tão somente crer no único e suficiente Salvador que é Jesus Cristo. Em Josué 5, nos versículos de 10 até 12, lemos: Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram neste mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram o produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Note que o Senhor sempre provê para nós aquilo que precisamos, não necessariamente aquilo que queremos. Quando o povo estava caminhando no deserto, o povo tinha um maná. No momento que o povo entrou em Canaã, ele começou a comer o fruto da terra, o maná cessou. Não havia mais necessidade do maná. Deus agora estava providenciando para seu povo todo o alimento necessário através da terra de Canaã. A libertação do povo de Deus na saída do Egito, sua passagem pelo Rio Jordão, assim como todo o Antigo Testamento, tudo isso aponta para a vinda do verdadeiro Cordeiro Pascal, um cordeiro sem mancha nem mácula, que é Cristo Jesus. Então, o Antigo Testamento todo, ele vai falando, caminhando para o Novo Testamento, para o nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Note que
aqui já fala, né, da Páscoa, como já falava em outros momentos, e sabemos que a verdadeira Páscoa, ela é Cristo. Então, aqui já aponta para Cristo no momento que fala da Páscoa. Agora nós vamos falar da conquista da cidade de Ai e também falaremos sobre o preço da desobediência. No capítulo 7 de Josué, vemos que Josué envia alguns homens a Ai para espiar a terra, assim como havia sido feito anteriormente. Eles voltaram a Josué e lhe disseram: não suba com todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Observe que os espias agora chegaram na cidade e falaram assim: esse povo aí é fraco, é pouquinha gente, você nem precisa, Josué, mandar um exército enorme, manda um pouquinho de gente que já é suficiente. Mas mesmo o povo de Ai, sendo um povo pequeno em relação a Israel, Israel perde a batalha. Mas por que Israel perde a batalha? Israel perde a batalha por desobediência. Anteriormente, o povo de Israel já havia tomado a cidade de Jericó, apesar de suas grandes muralhas. Por quê? Porque ele obedeceu ao Senhor. E agora, na batalha contra Ai, o Senhor mandou que não fosse tomado nada da cidade, pois era anátema, era tudo maldição, o Senhor não queria nada. Mas Acã, ele pegou para si uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos. E o resultado disso foi destruição e vergonha. O povo de Deus perdeu a batalha contra Ai, porque Acã desobedeceu e tomou para si das coisas malditas e escondeu debaixo da sua barraca. Quando nós desobedecemos à vontade do Senhor, ainda que ganhemos ouro, prata, dinheiro, riquezas, emprego, ou seja lá o que for, posição social, seremos tão somente perdedores, porque sem o Senhor somos perdedores. Bom, agora nós vamos falar da ajuda à cidade de Gibeão. Em Josué 9:1, nós lemos: sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então, todo o povo ao redor começou a ouvir as maravilhas que o Senhor fizera libertando o seu povo Israel e tomando várias cidades. Já tinha tomado Jericó, Ai, e o povo se assustou, ficou com medo. Então esse povo aí resolveu se juntar para poder resistir a Israel. Só que eles não sabiam que eles não podiam resistir ao Senhor, ao Deus de Israel. E um desses lugares, os moradores de Gibeão, do lugar chamado Gibeão, eles ficaram com tanto medo de Israel que eles se fingiram de estrangeiro e pediram uma espécie de asilo para Josué e para Israel. Eles falaram: estamos vindo de uma terra distante e ouvimos falar do teu Deus e queremos ser servo de vocês. Então eles mentiram e fizeram um acordo e Josué aceitou e fez o acordo. E uma vez dado a palavra, Josué não podia mais voltar atrás, mesmo sabendo que esse povo havia mentido, que na verdade eles eram um povo dali da região. Quando o rei de Jerusalém ouviu que o povo de Gibeão fez acordo de paz com Israel, temeram muito, porque esse povo era um povo grande, com cidades fortificadas. E em Josué 10, versículo 5, nós lemos:
se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Então, estes reis, quando viram que Gibeão fizera acordo com Israel, eles tentaram atacar Gibeão. Aí, os homens de Gibeão, correram e pediram ajuda a Josué. E o Senhor, ele entregou todos esses reis nas mãos de Israel, porque Israel obedeceu a palavra do Senhor. Importante citar que o Senhor, ele opera grandes milagres para proteger o seu povo. Por exemplo, em Josué, ele já tinha aberto o Mar Vermelho, tinha feito todas aquelas coisas que já lemos, nos livros anteriores, já estudamos, e ele tinha acabado de tomar a cidade, o povo tinha acabado de tomar as cidades e o povo estava vencendo. Toda vez que o povo obedecia, o povo vencia o inimigo. E isso assustava. Os povos ao redor ficavam com medo do povo de Deus, ouvindo tudo que Deus estava fazendo pelo seu povo. E observa que todas as vezes que a gente coloca o nosso problema nas mãos de Deus, para que Deus resolva, Deus opera maravilhas. E todas as vezes que a gente acha que nós conseguimos resolver o nosso problema, seja ele financeiro, de saúde, emocional, familiar, todas as vezes que a gente acha que pode resolver o nosso problema, nós fracassamos, porque temos que entregar tudo nas mãos do Senhor. A vitória, ela é vinda de Cristo. As conquistas, elas são resultados da obediência obediência ao Senhor. Não é resultado da nossa inteligência, do nosso dinheiro, da nossa força, do nosso conhecimento, nada disso. Deus move montanhas para cuidar de nós, os seus filhos. Bom, esta lição, apesar de eu ter falado poucas coisas, ela nos mostra que não existe inimigo, não existe problema que seja maior que o nosso Deus. Ela também nos conclama a confiar tão somente no Senhor e obedecer a todos os seus mandamentos. E os mandamentos são aqueles que nós podemos ler na Bíblia, que é a palavra de Deus. E ela também mostra que o Senhor, ele faz o que ele quer para proteger o seu povo. Por exemplo, em Josué, ainda no livro de Josué, nós vemos que Josué orou, e fala que Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijolão. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Então observe que o Senhor, através de Josué, que é o Senhor operando, mas a instrumentalidade de Josué, fez com que o sol e a lua se detivessem, para que o povo de Israel, ele vencesse aquela batalha. Então, não tem nada impossível para o Senhor. Às vezes estamos diante de uma enfermidade que o médico pode nos dizer: tem mais solução, agora é só aguardar a morte e não tem mais nada para ser feito. A última palavra, ela é do Senhor. Às vezes um casamento que está desfeito, às vezes uma família que briga todo o tempo, que às vezes uma falta de emprego, uma falta de dinheiro, ou seja lá qual for o problema,
Um problema que aos nossos olhos é gigante. É como enfrentar os 5 reis de uma vez, que Josué esteve perante os 5 reis, e a gente tem que parar em frente ao nosso problema e falar: Senhor, está aqui, está em tuas mãos, e o Senhor vai operar maravilhas como ele operou, que nós acabamos de ler os versículos e falar. Então, que possamos entregar tudo, verdadeiramente tudo, nas mãos do Senhor e confiar nele. Antes de encerrar a nossa lição, vamos orar pedindo ao Senhor que ele complete aquilo que pela minha pequenez eu não pude falar. Oremos então ao Senhor. Paizinho querido, obrigada por estar sempre conosco, Senhor, cuidando de nós, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua santa palavra, na qual podemos aprender cada vez mais e mais de ti e ver as maravilhas, Senhor, que tu tem feito ao longo de toda a história, sempre cuidando do seu povo, sempre cuidando de nós. Te agradecemos, Deus, por este momento de estudo, Deus, e te pedimos que tu receba o culto, que daqui a pouco prestaremos a ti, Senhor, porque só tu, Senhor, és digno de honra e de glória. Obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém.